Maria de Magdala, olha só que legal, né? Maria Madalena, Maria de Magdala, é uma citadina, não é uma camponesa. Então já tem coisas aí, olha, vamos se ligar, né? Ela não está no mesmo patamar, como diria lá o jogador lá do Flamengo, não está no mesmo patamar da imensa maioria dos seguidores de Jesus, né? Mas, cronologicamente falando, a primeira referência que nós temos a Maria de Madalena, de Magdala, Maria Madalena, Evangelho de Marcos, anos 70 do século I. Então, olha a cronologia funcionando. Uma geração inteira se passou sem que não tivéssemos nada falando dela. De repente, é uma figura extraordinária, uma mulher extraordinária que aparece com uma força, com uma fé, né? Sustentando o movimento de Jesus, não naturalizando aquela forma brutal, repentina que foi a morte de Jesus. Foi lá no sepulcro. Então, isso é o que aparece nessa documentação, a partir de Marcos. Uma mulher poderosa, uma mulher independente, que saiu pelo mundo com Jesus, com outras mulheres, com outros homens, botou o pé na estrada e andou, perambulou com Jesus, com os discípulos de Jesus. Ela mesma, vocês vão ver daqui a pouco, uma discípula de Jesus. É bobagem, é besteira se achar que Jesus só tinha discípulos homens. Besteira. Né? Muito antes de Marcos falar de Maria Madalena, você tem aqui no material paulino, Paulo destacando discípulas. Discípulas. Tudo volta, ó, vai voltar. Ah, Paulo falou que tinha discípulos? Sim, falou que tinha discípulos. E Paulo não foi conversar lá com Pedro, não foi conversar com Tiago, não foi conversar com João, a quem ele chamou de as colunas prestigiadas por terem sido testemunhas oculares de Jesus? Não viram nenhum problema em Paulo ter discípulos. Nada, nada. Isso é muito forte. E eu acho que o ponto central de Maria Madalena é esse. Né? A partir dos anos 70, também as narrativas evangélicas vão convergir no sentido de falar da enorme importância das mulheres no movimento de Jesus sem Jesus. Porque no movimento de Jesus com Jesus, do ponto de vista das imagens que eram projetadas nas gerações dos anos 70, 80, 90, 100 em diante, o movimento de Jesus tinha mulheres, comportavam mulheres. Pela tradição paulina, o movimento paulino também tinha mulheres desempenhando papéis decisivos, centrais. Não eram papéis secundários. Olha, acabou o culto. Cadê a mulherada aí para limpar a igreja? Né? Ó, a igreja está sem dinheiro. Cadê a mulherada aí para fazer um almoço? Para a gente vender umas rifas aí a R$10 para ajudar aí na obra da igreja. Sabe esses papéis secundários que a gente hoje lega às mulheres dentro do que se imagina ser igreja? Nesse ponto, as igrejas
pentecostais e neopentecostais, com todos os senões que se queiram falar delas, não é? Mulheres têm papéis muito mais participativos do que propriamente nas chamadas igrejas cristãs históricas. Então, Maria Madalena, ela tem algo de decisivo, né? E ela cresce de importância justamente quando a gente abre o material paulino. A galera da escola já sabe, né, o que eu vou mencionar aqui, né? Ou pelo menos, quando eu der o tom, eles já vão estar ligados. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo diz assim, ó, não sou livre? Não sou um apóstolo? Ele agora vai responder. Não vi Jesus, nosso Senhor? Aí. Paulo, essa carta 1 Coríntios, olha a cronologia de novo aparecendo. Ó. Ela é escrita na primeira metade dos anos 50. Ela é comumente datada ali entre 53 a 55. Então, muito próximo, com testemunhas oculares de Jesus ainda vivos. Gente que viu Jesus. E ele diz, eu também não sou apóstolo? Eu não vi o Jesus ressuscitado? O critério para ser um apóstolo é ter tido uma experiência com Jesus. E no caso de Paulo, a experiência é visual. Se num transe, se num estado alterado de consciência, Paulo viu Jesus. Bom, então ser apóstolo é ver Jesus. Eu agora, ó, fecho a primeira metade dos anos 50 e vou em direção ao ano... Já vimos a segunda edição do Evangelho de João, é lá nos 130, segunda edição. Vamos lá no capítulo 20, mas esse aí já estava, isso aqui é a primeira edição. Já estava lá no Evangelho por volta do ano 100. Maria Madalena está desesperada. Pô. Ela foi lá no sepulcro, o sepulcro estava aberto, roubaram o corpo não estava lá, o corpo sumiu. E ela se mostra muito desesperada com isso. Né? E lá no capítulo 20, versículo... eu vou pegar ali, no versículo 11 seguinte, olha o que vai acontecer. Maria Madalena ficou de pé chorando no exterior do túmulo. Enquanto chorava, espreitou para dentro do túmulo e viu 2 anjos sentados, vestidos de branco, um à cabeça, outro aos pés, no lugar onde jazera o corpo de Jesus. E eles diziam-lhe, mulher, por que choras? Ela diz-lhes, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Enquanto ela dizia isso, voltou-se e vê Jesus de pé e não sabia que era Jesus. Então ela viu Jesus. Ó. E Jesus diz-lhe, mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que ele, Jesus, fosse um jardineiro, diz-lhe, Senhor, se o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levo. Diz-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, diz-lhe em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. E Jesus diz, não me toques, não sei o quê, papapá. Então, estão reparando? Paulo diz que o critério de apóstolo
é ver o Jesus ressuscitado. No Evangelho de João, não tinha ninguém, salvo 2 anjos, junto com Maria e o tal jardineiro que era Jesus. E ela vê Jesus. E o desdobramento dessa historinha, né, é pedido, Jesus pede, vá e anuncie que eu ressuscitei. Vá, discípula, vá, apóstola, vai anunciar que eu ressuscitei, que eu venci a morte. A mesma coisa de Paulo. Eu não sou apóstolo, eu também não sou apóstolo, eu não vi Jesus ressuscitado. Isso é o boom. Maria Madalena, ó. Boom. Olha a importância. Maria Madalena, cronologicamente, eu entendo a importância dela. Só que, quando nós passamos a ter dados, informações sobre ela, uma geração inteira se passou. O primeiro autor é Marcos. E a gente é obrigado a ter que se perguntar: de onde veio a informação de Maria Madalena? De onde veio? De onde veio? Será que nós estamos diante de uma figura historicamente dada no século I, nos anos 30 do século I? Ou nós estamos diante de uma situação absolutamente interessante, né? O movimento de Jesus sem Jesus começa a ganhar aderentes, e esses aderentes são majoritariamente mulheres. E, portanto, o evangelista Marcos, o primeiro a mencioná-la, né, reforça a importância do papel das mulheres no anúncio de que Jesus ressuscitou. Porque é isso que a gente vai ver no material principalmente marcando para Maria Madalena e outras mulheres. A importância delas, né, no anunciar. Então, é algo assim, sabe? Sempre cronologia, sempre. Se você perdeu o fio da meada, volta. Refaz cronologia. Se querem aprofundar isso, escola chevitaresiana.